Boa noite, bem-vindo a 10 às quartas, o meu nome é Afonso Dias. O outono já chegou e com ele vieram as castanhas, o vinho doce, as temperaturas bipolares, a publicidade de Natal e uma segunda vaga daquela que já foi considerada a doença do século. Para alguns, estes retornos a estados mais restritivos era inevitável. Os nossos parceiros europeus estão em circunstâncias tão ou mais complicadas. Na França implementaram o recolher obrigatório, na Irlanda do Norte fecharam as escolas, Espanha declarou estados de emergência em vários locais, na Holanda trabalham numa legislação de emergência, na Suécia e na Alemanha as restrições não param de aumentar e na Itália acabaram as festarolas e as futeboladas. Acho que é por solidariedade ao Cristiano Ronaldo. Começamos a ver que, tal como a nossa ansiedade e receio, os casos positivos não param de aumentar. Já se fala até em aplicar cá alguma das medidas que se vêem lá fora. E mesmo assim, apesar disto tudo, ainda consigo descobrir pessoas que me dizem que o Covid é uma treta, não existe, ou não pode ser tão mau como dizem. Devem fazer parte daqueles grupos que defendem que o planeta Terra é plano ou que os dinossauros não existiram. Lembro sempre daquelas palavras do Einstein que dizia: duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. E não tenho a certeza quanto ao universo. Vamos saber quais as ideias dos nossos convidados já a seguir. Até já. A vida é feita de projetos, pensada a cada pormenor, cada detalhe. E as grandes decisões têm que ser planeadas e concebidas por empresa qualificada. Fama Concrete. Há 17 anos a construir o futuro. A sua vida tem novos projetos. A MCO tem a solução de crédito à sua medida. Habitação, automóvel, pessoal, consolidado. Encontre a solução. Realize os seus projetos. Saiba mais em amco.pt. Na Conti Service encontra profissionais que o podem ajudar e aconselhar. Antes de sair para a estrada, venha à recalchutagem Famalicense e faça uma verificação à sua viatura para uma viagem em segurança. A recalchutagem Famalicense deseja-lhe uma boa viagem. Recalchutagem Famalicense Conti Service, especialistas em pneus e manutenção automóvel. Estilo. Dizem que se vê e ouve-se dizer que se tem. Nasce connosco. Cria-se, vive-se, experimenta-se. Conduz-se. Estilo, uns têm, outros não. Toyota CHR híbrido agora pode tê-lo, com condições especiais. Saiba mais em toyota.pt. Do CDS, hoje temos Ricardo Mendes, jurista, presidente da Conselhia do CDS de Famalicão e excelente conselheiro matrimonial para casais divorciados. Do PSD, temos Teresa Luísa Silva, investigadora no Instituto de Ciências da Vida e da Saúde da Universidade do Minho, no domínio da microbiologia e infecção, membro da Assembleia de Freguesias de Bairro e conhecida como a doutora Anthony Fauci de Portugal. Do PCP temos Joaquim Rodrigues, sindicalista, operário da Continental Mabor e, de acordo com o registro criminal, reduziu o boneco da Michelin a pedacinhos de borracha. Do Bloco temos Paulo Costa, deputado municipal do Bloco, funcionário judicial em Santo Tirso e a última vez que ficou doente o tribunal fechou portas porque sem ele não trabalha. E por fim temos do PS Paulo Folhadela, advogado, membro da Assembleia Municipal de Famalicão e detentor do recorde mundial de memória por conseguir ditar detalhadamente o conteúdo de todos os códigos portugueses. Vamos então à primeira questão, que ficou ao contrário. Começamos com o Ricardo. Estarão os países mais bem preparados para esta segunda vaga? Tens a palavra, Ricardo.
Provavelmente sim. Antes de mais, boa noite. Mais uma vez, obrigado, Afonso, e obrigado à Famalicão Canal e a todos os meus colegas de painel hoje. Expectavelmente estaríamos seguramente mais preparados para aquilo que se aventava como uma segunda vaga de infecções por SARS-CoV-2. Isto porque essa segunda vaga ainda não tinha terminado aquilo que foi o primeiro impacto e que foi de uma brutalidade e de uma quase surpresa, apanhou de surpresa pelas características desta doença quase toda, globalmente o planeta e muitas nações, mas de facto, por muito que subsistisse essa informação da possibilidade da segunda vaga ser potencialmente até mais perigosa que a primeira vaga, os países, obviamente, que se tentaram preparar, no entanto, eu julgo que a nível de cuidados da doença, que existe uma melhor consciencialização e que os sistemas de saúde estão a responder de uma forma mais eficaz, até pelo conhecimento que existe daquilo que são as potenciais consequências da doença, mas a nível de controle de infecção e da doença, eu julgo que em nada adiantou aquelas medidas que foram sido tomadas e que foram, nós ouvimos em Portugal e noutros países, concretamente na Europa, que estariam a ser preparadas políticas públicas que permitissem, e alguns mecanismos do Estado, que permitissem uma maior contenção das infecções. O que não sucedeu. Concretamente em Portugal e noutros países, o número de infectados tem sido superior àquele que foi na primeira vaga. Isto tem duas explicações. Ou nós tínhamos um conhecimento muito deficitário daquilo que era o número de infectados na primeira vaga, que é, na minha perspectiva, uma explicação válida, ou temos, neste momento, muita mais capacidade de teste, muito mais conhecimento da doença e, portanto, os casos são muito mais reais e estatisticamente mais bem tratados do que foram na primeira vaga. Julgo que esta será a explicação mais plausível. Ou, eventualmente, existem outras teses, com algum respaldo científico, embora existam inúmeras teses acerca daquilo que é o desconhecido e que nos provou e que nos prova todos os dias que ainda há uma parte bastante substancial daquilo que é a doença a ser descoberta, porque de outra forma já existia pelo menos um tratamento eficaz. Não direi a vacina, porque tem os protocolos que nós todos sabemos, mas havia um tratamento mais eficaz e bastante mais consentâneo com aquilo que são as reações do corpo humano à infecção por SARS-CoV-2, mas que referem que neste momento a estirpe do vírus é mais benigna a nível de consequências para o corpo, mas muito mais, expande-se de uma forma muito mais agressiva e mais rápida. Eu prefiro a primeira hipótese que indiquei, ou seja, neste momento, pelo menos a nível de rastreio de testes, os países, como se costuma dizer, aviaram-se em terra para irem para o mar. Portanto, já não se fala, como no início deste primeiro impacto, da dificuldade em arranjar EPIs, da dificuldade em arranjar testes, da dificuldade em arranjar, da dificuldade e da situação de stress organizacional que existe nos sistemas de saúde, como existiu na primeira vaga, pelo menos em Portugal. Muito bem. Já se sabe que na França concretamente na Alemanha e em Itália, começam a surgir sinais, e na Estónia, principalmente, que adotou um outro sistema, já não faz notificações da doença. Sente sintomas, vai para casa. Nós ainda estamos a fazer um esforço nesse sentido, os italianos, os franceses. Os italianos foram mais acometidos na altura e foi, de facto, que nos fez entrar em choque, porque, segundo dizem, estavam acometidos daquilo que vai ser o nosso futuro próximo, ou seja, um pico de gripe, e que pode aumentar
as dificuldades, as consequências da doença e, sobretudo, os impactos na mortalidade. Muito bem. Exato. Olá. Já fez o sinal com o cartão? Boa noite. Mais, eu ia Tem a pegar palavra. até pelo que o Ricardo terminou, que foi o pico da gripe, e para pegar no tema, efetivamente eu acho que os países estão mais bem preparados, porque já tiveram tempo para constatar a realidade, já tiveram tempo para se reorganizar no sentido de uma segunda vaga que estamos todos, vou falar da Europa, a viver. Mas já há dados, por exemplo, da Austrália e de Nova Zelândia, que o pico da gripe acabou por não ser um pico tão grave como em anos anteriores, por consequência das medidas de higienização que todas as pessoas tomam, das proteções individuais. Ou seja, esperemos, mas isso nós não sabemos se vai acontecer connosco a Europa de forma igual, porque o pico da gripe também a observar só se observará em janeiro, mais ou menos. A questão é mesmo essa, à partida já tivemos tempo para organizar a nossa casa. Entrou o caos na nossa casa, já tivemos tempo para nos organizarmos. Entendemos todos que estamos mais bem preparados. O Sistema Nacional de Saúde sabe o que é que vai acontecer. Agora nós continuamos a lidar com o fator surpresa. A Europa continua a lidar com o fator surpresa, que depende muito também nunca há uma consequência imediata das medidas. As medidas que se tomam agora só se observa os números, os resultados num período de 2 semanas, 3 semanas. Ou seja, no fundo, todos andamos a correr atrás do prejuízo nas medidas em que adotamos e depois da forma como reagimos a ele. Eu penso, sou da opinião, que o fator de diluição agora, fator de diluição no sentido de que estamos a testar mais, há efetivamente um aumento exponencial do número de casos positivos, porque estamos a testar mais, porque a população está ativa, porque já não estamos confinados, a realidade é diferente. A faixa etária que o vírus está a afetar já é mais diluída, porque é a população ativa, são os idosos, são as crianças, é mais diluída. Não podemos dizer que o vírus está mais grave ou menos grave, ainda é cedo para afirmarmos este tipo de realidade com precisão. Penso sempre que podemos dividir globalmente, em termos de forma de planetas, podemos nos separar continentalmente e temos que ter sempre uma leitura continental. É muito mais fácil. Não podemos olhar só para o contexto do nosso país sem o integrarmos no contexto europeu, tendo sempre a realidade de que vivemos num mundo global e de livre circulação de bens e pessoas, e que não podemos também fechar muros e portas às realidades dos outros continentes, mas há fatores climáticos que são diferentes nos continentes, em tempo real, que são diferentes nos diferentes continentes, e também há fatores sociais que também são diferentes. Por isso a leitura que nós, Portugal, nos devemos integrar, eu penso, é sempre mais a leitura europeia. E claro que nós estamos inseridos numa barra mediterrânica, então podemos olhar sempre muito mais para a realidade do vírus de uma forma sempre à semelhança da Espanha e da Itália, e olhar com atenção ao que acontece em Espanha e Itália, porque os números foram sempre muito mais agressivos. O plano de ação foi sempre um bocadinho mais em cima do joelho, e então podemos olhar como maus exemplos e tentar não mitigar, ou melhor, imitar. Ver o que está a acontecer para ver o que é que poderá vir para cá. Exatamente, sim. Nesse contexto, acho que é o que devemos fazer. Em termos globais, é sempre a questão de... Nós já tivemos a oportunidade de nos organizarmos, não é?
temos a casa mais ou menos arrumada, mas não sabemos muito bem o que é que pode vir ou não. E por isso... Muito bem. Então, se percebi bem que a Maria disse no início, nós passámos do quem vem lá para o anda lá. Mais ou menos. Sim. Joaquim. Olá. Boa noite. Tenho a palavra. Aliás, eu acho que hoje todos nós, todos os países, mas Portugal também, têm um conhecimento superior, têm um melhor conhecimento hoje do que tinha inicialmente da gripe, e atendendo a esta realidade e à previsibilidade da evolução da situação, considero que é urgente uma intervenção articulada entre vários organismos do Estado, concretamente o Ministério da Saúde, a Administração Regional da Saúde, os hospitais, os centros de saúde da região, para assim ser possível, com esta articulação, assegurar, em primeiro lugar, a recuperação dos atrasos que têm havido e que também são muito... O Covid é uma realidade que é preciso ser atendida, mas há um conjunto de outros mecanismos que ficaram para trás. Outras consultas, outros cuidados médicos que depois acaba por também resultar em problemas de saúde que a gente está a enfrentar. E nós temos de dar, efetivamente, hoje, com o conhecimento que temos de dar atenção ao problema da Covid, que temos, mas temos de aprender com estes meses que passaram. E estes meses que passaram, ensinou-se alguma coisa que nos ensinou, há uma coisa que a gente não pode nunca esquecer. O Serviço Nacional de Saúde foi fundamental e fez a diferença cá em Portugal e em relação a outros países, fez a diferença em relação ao combate, em primeiro lugar, logo no primeiro embate. A primeira linha de defesa, até. Fez a diferença, fez uma grande diferença. Apesar de estar debilitado por diversas décadas de políticas de destruição deste mesmo serviço de saúde, enfraquecimento, tanto a nível de contratação de profissionais nas mais variadas áreas. Podemos falar dos médicos e dos enfermeiros, que são os mais mediáticos. Mas nós não podemos esquecer de outros profissionais que são fundamentais para um hospital, um centro de saúde funcionar. Nós não podemos esquecer... Eu essas medidas depois vou-vos dar tempo depois nas questões, claro, para poderem... Eu estava a falar para já num modo assim mais global. Geral. Esta questão de agora os países terem que e perceberem que é um vírus que não tem fronteiras e há uma procura e uma necessidade global e uma intervenção global de todos. Era mais nesse sentido. Esse sentido, se há essa preparação ou não, se... Hoje estamos melhor preparados, sem dúvida. Estamos com melhor conhecimento da própria doença e como o vírus se propaga. Estamos com melhores condições em termos de combater este mesmo vírus. Tanto não conheço, por exemplo, hoje em dia, usar uma máscara num recinto fechado é uma prática que é habitual, é normal, quando anteriormente era estranho. Aliás, nós não podemos esquecer, isto não cá em Portugal, mas a nível mundial, nós tivemos países em que por questões até de segurança, procuravam, por exemplo, que os rostos das pessoas em circular, por questões de segurança, concretamente, estivessem destapados. Hoje em dia já é normal estarem tapados porque há um problema de saúde que é maior que o problema de segurança. Passou a ser uma indumentária. Aliás, há quem diga que faz parte agora da nossa indumentária. Mas a verdade é que hoje os países estão com maiores conhecimentos, estão com maiores facilidades para agir perante uma situação. Não é por acaso que anteriormente se diria que obrigatoriamente, no mínimo 14, 15 dias, as pessoas tinham de estar em quarentena. Hoje já se começa a equacionar menos dias para... Sim, alguns países estão a fazer 10 ou... menos dias. Portanto, há um melhor conhecimento desta mesma doença. Mas este conhecimento irá progredir com toda a certeza, ou seja, irá aumentar este mesmo conhecimento, mas nós não podemos esquecer que as questões de saúde, concretamente, o Serviço Nacional de Saúde tem servido, mas também tem servido para atacar numa primeira fase. Mas também há uma outra situação que nós não devemos esquecer, que é o seguinte: a gente deve encarar esta doença com responsabilidade, sim senhor, preocupação
irresponsabilidade. Deve ter esta preocupação em relação a esta doença. E não deve perder este fio de equação em relação a esta mesma doença. Mas também não podemos passar do 8 ao 80. Não podemos passar da preocupação para o medo, quando se passa disto de uma preocupação para o medo, do cuidado para o medo, acaba-se por passar para uma situação em que deixa-se de agir perante a doença, perante os cuidados que são necessários ter diariamente, e passa-se a agir de forma irracional até. Ou seja, isto não pode... É necessário, como dizia estes dias o nosso Primeiro-Ministro, abanar o nosso país. Mas não é necessário, e nunca foi necessário, incutir o medo. E às vezes confunde-se o abanar com incutir o medo, com a preocupação. Aquelas notícias que temos todos os dias, diariamente na comunicação social, da informação que existe sobre o ponto de situação do vírus, das mortes, dos internamentos, dos novos casos, e é importante haver essa informação. Mas quando se passa da informação ao exagero, acaba-se por também colocar uma questão da preocupação, da responsabilidade para incutir o medo. Nós dizemos uma outra coisa. Nós, quando decidimos, a nível sindical, por exemplo, também como sou sindicalista, quando decidimos realizar o 1º de Maio com todas aquelas preocupações, distanciamentos e tudo mais, há uma coisa que a gente procurou dizer à sociedade e aos trabalhadores e ao povo em geral, que mesmo numa situação difícil é possível viver. E nós temos de dizer isto diariamente, então, com todas as preocupações. Não ter medo, ter receio. Receio, preocupações e todos os cuidados nunca são demais. Muito bem. Mas não mais do que isso. Muito bem. Perfeito. Boa noite, Paulo. Tens a palavra. Boa noite. Cumprimentar agora formalmente os restantes membros deste debate, se bem que é mais uma espécie de palestra, não é? Cumprimentar também as pessoas que nos possam ver e ouvir. Fazer um aviso prévio. Eu não sou técnico de saúde, nem coisa que se pareça, portanto não percebo nada de Covid. Portanto, ficar-me-ei por algumas apreciações de senso comum, talvez com o enfoque naquilo que a força partidária de qual sou membro tem batido com alguma frequência, nomeadamente em não fazendo competição com o PCP, mas também em invocação do reforço do Serviço Nacional de Saúde, porque nos parece que para uma situação específica como a que vivemos de pandemia é importante esse equipamento, essa capacidade da sociedade e da comunidade se poder fortalecer e se poder preservar de alguma forma. Portanto, o reforço do Serviço Nacional de Saúde acho que é um dos grandes lemas que poderemos tirar destes meses que levamos de pandemia. Não deixaria de... Eu, agora regressando até à chalaça inicial do Afonso, os cemitérios estão cheios de imprescindíveis, portanto, a minha doença certamente não fará falta a alguns dos meus colegas, mas não fará falta, em termos profissionais, não fará falta ao Tribunal, seguramente. E isto para também ir para outro ponto que penso que também há uma questão que o próprio Serviço Nacional de Saúde é deficitário, que é a questão da saúde mental. Nós temos que lidar com uma realidade que nas gerações que atualmente vivem é relativamente inédita. Nós não temos praticamente vivos
a não ser episódios pronto, na década de 60, mas também que não teve este cenário, não é? Mas o último grande cenário que vivemos parecido com isto foi há precisamente um século, não é? Portanto, praticamente não há pessoas que se possam recordar ou que possam ter alguma espécie de memória do que é que será viver os tempos que vivemos. Por isso a questão da saúde mental, porque isto afeta não só a questão das rotinas, da questão do medo, da ansiedade que nos cria, como seres sociais, como seres profissionais, porque muitas pessoas, infelizmente, estão também a perder a sua capacidade produtiva, a sua capacidade de conseguir trazer rendimento para si, para o seu agregado, e isto tem outras complicações, porque um dos efeitos desta pandemia, e também é uma das teclas onde o Bloco de Esquerda bate, é os efeitos sociais que esta situação, que estes tempos que vivemos têm. Portanto, é outra das questões, e que agora se viu no debate sobre a questão do orçamento, os efeitos sociais têm que ser o máximo minimizados, passo o oxímoro, não é? Têm que ser minimizados naquilo que a nossa comunidade conseguir. Portanto, temos que reforçar o máximo possível de situações orçamentais, equipamentos sociais, seja o que for, de reduzir ao mínimo os efeitos que a pobreza pode vir através deste momento. Mas também há outras questões, quer dizer, nós próprios, nestas meia dúzia de meses, praticamente, principalmente as sociedades ocidentais, não é? E as sociedades ocidentais vão desde a Oceania, não é? porque são realidades muito diferentes, não só por uma questão de lideranças políticas, de concepção do mundo, etc., não é? Mas nós estaremos muito mais parecidos com uma Nova Zelândia ou com uma Austrália, até do que, por exemplo, um Brasil ou uns Estados Unidos, quanto a lideranças políticas respeitam. Quer dizer, a postura das lideranças políticas norte-americanas ou sul-americanas, no caso do Brasil, deixam muito a desejar no que diz respeito a alguma ponderação e seriedade com que lidaram com este fenómeno, que não será fatal para a condição humana, não se estima que a condição humana se extinga com este cenário, mas que minimizaram os seus efeitos, não só sanitários, mas os seus efeitos também sociais, não é? Hoje assistimos a bolsas de pobreza crescente nesses dois países, que são quase continentes, não é? E são sérias considerações que nós temos que ter em conta relativamente a esta questão. Outra coisa que, nomeadamente, quer dizer, os governos europeus e não só, mas reforçaram os seus equipamentos, reforçaram as suas equipas, reforçaram a investigação, e isso permite encarar esta surpreendente segunda vaga, porque não deixa de ser surpreendente, quer dizer, acabámos por ficar um pouco surpresos com os números diários dos últimos dias, mas permite-nos também lidar com eles. Houve aqui uns momentos de alguma atribulação governamental, quando o Sr. Primeiro-Ministro nos veio dizer que teríamos que instalar obrigatoriamente uma aplicação no telemóvel. Houve aqui um certo desnorte. Não, mas posso fazer já como referência inicial, houve aqui um certo desnorte. Sim, não é? Mas, Paulo, depois essa parte mais detalhada vamos tentar deixar mais para a frente. Afinal, estou a gastar o meu tempo. Senão depois, quando chegar à questão depois, temos que passar a cassete outra vez. Ok. Paulo, olá, boa noite, tens a falar. Muito obrigado, boa noite, Afonso. Cumprimento todos os colegas de painel, de debate, o que quisermos chamar, mas aproveito também para reforçar uma ideia que já vinha, digamos, a aprofundar, e que ainda bem que, embora tiveram a ideia de promover este tipo
debates ou de iniciativas, acho que tem tido a projeção necessária e que encoraja os organizadores desta iniciativa a continuarem e a levarem a cabo este tipo de iniciativas locais em Famalicão. Parabéns para vocês que têm tomado esta iniciativa deste tipo de debates. Em segundo lugar, uma referência que já tinha feito uma outra intervenção que tive há tempos, que é, eu estou aqui indicado pelo Partido Socialista, mas a minha opinião pessoal naturalmente não deixarei de a dar, porventura, coincidente ou não com aquilo que sejam as iniciativas, as tomadas de posição do Partido Socialista. Sem prejuízo de dizer desde já que, numa questão seguinte, não deixarei de ter a oportunidade de falar do SNS e da importância fundamental, porque já aqui foi falado, da importância fundamental que tem, de facto, neste caso, no combate à pandemia. Bem, mas a questão que estávamos aqui a tentar tratar e abordar numa primeira fase era se os países estão ou não mais bem preparados para esta segunda vaga. E eu penso que ninguém relativamente bem informado pode dizer que sim, estão mais bem preparados. Eu aqui tinha logo, ainda antes de falar dos países, de deixar uma referência que é absolutamente merecida, que é o avanço que a ciência está a ter à força, e nós sabemos, por exemplo, na circunstância do desenvolvimento de uma vacina capaz e eficaz em tempo útil, os avanços, até em termos temporais, desde logo, no sentido do desenvolvimento e licenciamento de uma vacina, que estou convencido que vai ser um marco fundamental, por exemplo, até para a própria humanidade e para a história da humanidade. Daqui a uns anos tenho a certeza absoluta que isto vai ser estudado, vai ser marcado como a forma em que um mundo desenvolvido, maioritariamente estamos num mundo desenvolvido, conseguiu ultrapassar, e estou certo que vamos ultrapassar esta dificuldade, e a ciência tem um papel absolutamente fundamental. Devemos essas mulheres e esses homens que estudam, como há uns anos atrás ninguém acreditava que pousássemos na Lua. Isso é um avanço da ciência, queiram dizer o que não, a não ser os negacionistas que os havia na altura e também os há agora para esta questão, mas vai ser um marco fundamental no desenvolvimento da humanidade. E a ciência está num papel preponderante e vai marcar a história. Depois de referir a ciência, tenho de referir naturalmente os países. E aqui uma pequena nota para dizer o seguinte: eu não vou falar dos Estados Unidos e do Brasil porque me vou reservar para falar de democracias modernas e que não ofendem os velhos princípios da história e dos valores democráticos que todos nós defendemos. Um abraço solidário para os norte-americanos, para os brasileiros, que estão a sofrer e muito. E boa sorte. E boa sorte também, naturalmente, para todos nós, mas para eles em especial, que estão a sofrer e muito e não têm culpa nenhuma daquilo que estão a sofrer, fruto de pessoas que não têm necessariamente, não têm de forma nenhuma a capacidade de estarem à frente de nações como são, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos. Eles não têm responsabilidade no voto, não é? Sim, está bem, mas se lhes perguntassem agora se queriam fazer a mesma coisa, e espero que já no dia 3 de novembro já tenhamos um primeiro exemplo e bom de que as pessoas se arrependem também, que mudam as coisas quando acham que têm de ser mudadas. Os países prepararam-se, é evidente. Temos, já aqui foi referido, o Ricardo referiu, também falou, começaram a preparar-se em termos logísticos, a saber que vai ser necessário uma série de meios e equipamentos e, portanto, estamos a tentar precaver-nos e não faltar aquilo que numa fase inicial foi, de facto, uma falha. Bem, mas foi uma falha que acho que ninguém previa, porque se nós tivéssemos os EPIs guardados em armazém, como agora os hospitais estão a ter, pelo mundo fora, toda a gente diria que era um ato de gestão absolutamente catastrófico. Para que é que estão ali não sei quantos equipamentos? Bem, não é? Portanto, na altura não eram necessários e agora toda a gente culpa aqueles que há uns dias atrás diziam que era impensável estar ali a guardar toneladas de equipamentos. Pronto, os tempos têm estas coisas. E também numa análise, tirando a América do Norte e do Sul e voltando àquilo que é, acho eu, o exemplo mais fácil de fazer comparação, que é com a Europa, e comparando Portugal com o resto da Europa. Ainda ontem no Público estava uma entrevista com o professor do
Instituto de Saúde Pública, e ele fazia referência a uma série de números para comparar e percebermos qual é a situação de Portugal no mundo nesta altura, ou na Europa, como há pouco eu dizia. Mortalidade por milhão de habitantes. Portugal, 217 mortos por milhão. A Bélgica, 904 mortos por milhão. A Holanda, 397 mortos por milhão. A Suíça, 247 mortos por milhão. E o Reino Unido, 647 mortos por milhão. Portanto, claro que há uns meses atrás toda a gente dizia Portugal tem de estar atrás desta gente toda, Portugal é menos desenvolvido, Portugal tem menos ciência, Portugal tem menos capacidade financeira, não tem meios hospitalares, meios de enfermagem capazes de responder a uma pandemia. Mas a verdade é que estes números são indesmentíveis. Portugal não tem taxas comparáveis sequer com países muito mais desenvolvidos do que nós. E, portanto, estaríamos até, pelos vistos, mais bem preparados que muitos outros países que, na altura, diriam que não imaginávamos que, então, que tivesse esta resposta. Bem. Como diz? Ou então com pouco gerou-se bem. Pode ser. Depende do ponto de vista. Mesmo hoje em dia, e estava aqui a ver o relatório 2 da ECDC, que sai o relatório diário, e o relatório 2 coloca-nos, na média dos últimos 14 dias, mortos por 100 mil habitantes. Portugal está com 1,9. Bem, a França está com 2,5. O Reino... Sim. O relatório epidemiológico do Covid. Reino Unido, 2,6. Bélgica, 4. E depois outros países, a República Checa, Polónia, Roménia. Portanto, os países, não tenho dúvida que se prepararam, e Portugal, não tenho dúvida que está mais bem preparado para responder a esta segunda vaga. Apesar de todos os pesares, e são muitos, e as dificuldades são muitas e não vão acabar hoje, porventura vão piorar, como eu costumo dizer às vezes, não é por uma frase minha, é uma frase utilizada, isto vai melhorar, mas antes de melhorar, se calhar ainda vai piorar um bocadinho. Mas vai melhorar no final, tenho a certeza disso. E a ciência, referindo outra vez a este aspecto, a ciência tem um papel fundamental e que vai ficar marcado na história da humanidade. Esperemos que os casos positivos possam aumentar, mas que pelo menos as fatalidades não subam tanto. Vamos ver. Vamos fazer aqui uma questão fundindo as duas próximas, uma vez que estão a deliberar muito bem. Quais as medidas que querem ser mais eficazes, tendo em conta as perspectivas previsíveis para o futuro? Ou seja, quais as perspectivas para o futuro e as medidas que querem mais eficazes? Vamos começar ali pelo Paulo. Paulo. Muito bem. Bem, relativamente a esse aspecto, faço aqui também uma referência que é para todos evidente, e os meus colegas que quiserem, eu não vou aqui dizer nenhuma medida eficaz em termos médicos ou científicos, porque não a sei, antes soubesse, confesso, e que dava com todo o gosto, se houvesse essa solução. Agora, tenho ideia muito firme acerca de duas medidas eficazes. Uma é a sensibilização e o comportamento das populações. Se nós tivermos, mas isto não estou a dar novidade nenhuma, um povo educado é um povo mais esclarecido e, portanto, um povo esclarecido nesta questão também, obviamente, terá melhores resultados. E, portanto, seremos mais eficazes se esclarecermos, se educarmos no sentido de fornecer, dar elementos de conhecimento à população, que, aliás, acho que foi aquilo que foi feito de uma maneira tão eficaz quanto possível nos últimos tempos à população portuguesa, percebendo que se ficarem em casa a probabilidade de serem infectados é menor, se tomarem cuidados especiais de higiene, a probabilidade de infectar é menor, se tiverem cuidados entre si, na sua família, no local de trabalho, protegem-se a si e, sobretudo, protegem os outros, e, sobretudo, entre os outros, aqueles mais vulneráveis, crianças, idosos e pessoas com doenças. E, portanto, uma primeira referência em termos daquilo que possa ser eficácia, acho que tem de ser sempre, e quando estou a falar de Portugal e de todos os povos, que é a educação e a sensibilização para essa questão. Acho isso fundamental e, portanto, sem nenhum ensinamento prático ou científico. A questão era tendo em conta os países que estão a comportar-se de forma diferente, consoante os casos que vão tendo. Era mais dentro desse sentido. Agora, entrando aqui para Portugal, ou seja, vemos diferentes medidas para diferentes contextos, quais seriam as que seriam preponderantes agora para colocar aqui em Portugal, tendo em conta a perspectiva futura do crescimento, uma vez que
tal como terminaste há bocado, estavas a falar, vão subir ainda mais. Muito bem. Ou seja, Certo. alguma vez vamos ter que flat the line e vamos ver quando é que isso acontece. E vai acontecer. Acho que também todos estamos de acordo quando percebemos que aquele exercício que fizemos há uns meses atrás, muito rigoroso, e que foi fechar e confinar, aliás, os próprios nossos dirigentes máximos do país vêm dizer isso será impossível porque vamos morrer da cura. Pois não é? Vamos morrer da cura, vamos matar a economia, matamos a economia, matamos as pessoas, porque vai haver ainda um descalabro muito maior do que aquilo que é inevitável que aconteça. E, portanto, percebendo que esse confinamento terá de ser, se calhar, pesado, caso a caso, como, por exemplo, aconteceu ainda agora com as especiais medidas de contenção em determinados concelhos do país, que me parece uma medida que não é aquela que se quer, mas é aquela que tem de ser, e há de haver também a coragem de tomar essas medidas. Tenho também para mim que, em termos de resultados, nesta altura, e socorrendo-me uma vez mais em termos das estatísticas que existem, eu tenho aqui uma outra cábula que vou utilizar, mas também acho que os números também funcionam muito bem para às vezes percebermos estas realidades. Em Portugal, em 10 de abril, portanto, na primeira vaga, 10 de abril de 2020, foram feitos 10.121 testes, 1.516 positivos, ou seja, uma taxa de positivos de 15%. A semana passada, 14 de outubro, 30.366 testes, 2.072 positivos, uma taxa de positivos de 6,8%. E, portanto, há aqui, não sei se a explicação científica... Como diz? Fator de eleição, sim. Estamos a testar mais, estamos a conseguir mais positivos. Mas... Sim, naturalmente, mas aqui, quando se for falar a taxa de positivos, aí já fala... Claro. O que significa também que há aqui uma evolução e, nesse sentido, Portugal também está a tomar medidas. Vamos acompanhando no dia-a-dia aquelas que, nomeadamente em termos do Governo, estão a ser determinadas, com esta visão que há pouco partilhava, eu tenho de concordar com ela, obviamente, que é nós não podemos morrer da cura. Isto é um equilíbrio muito difícil em termos da sociedade, porque percebemos que os movimentos sociais estão, nesta altura, com uma tensão bastante grande. Toda a gente começa a ver o que é que vai ser... O que é que vai ser de mim, o que é que vai ser do meu emprego. Nós sabemos que as fábricas, as encomendas baixaram, temos fábricas no Conselho que estão neste momento a ver o dia-a-dia e a perceber se isto passa, se não passa. Portanto, há uma tensão social inerente a esta pandemia que também nos obriga a encontrar respostas para cada um destes casos. Portanto, quando há pouco dizias quais as perspectivas para o futuro, bem... não tenho dúvida que este desconfinamento que existe, que é, vamos lá ver, Felgueiras, Lousada tem neste momento situações de contágio bastante superiores à média nacional. Porventura não podemos, se calhar, ser alheios à circunstância de existir lá a força de trabalho e as fábricas que existem, os contactos, se as pessoas voltam às fábricas, se são, por exemplo, não estamos a falar de Lisboa, nem do trabalho em serviços, que podem muito mais privilegiar o teletrabalho, por exemplo, não é? E, portanto, se há necessidade de voltar à fábrica, de produzir, de pormos as mãos no trabalho, é muito natural também que, ainda que não se queira, que o contágio aconteça. E, portanto, naturalmente será um risco calculado e há, sobretudo, uma capacidade de sacrifício e de força dos portugueses, que eu, quanto a isso, não tenho dúvidas. Nós já fomos de barco, metemos num barco e fomos até à Índia, descobrimos que nós temos aqui uns genes fantásticos e vamos resolver. Temos uma capacidade inata de resolver estas situações, somos fortes e vamos dar os corpos às balas. Muito bem. Dar os corpos às balas. É sempre uma frase boa para terminar a parte da intervenção. Eu juntei duas perguntas, por isso tenho o dobro do tempo. Não se esqueçam. Passamos então para o Paulo. Paulo 2 ou Paulo 1, sei como preferem. Provavelmente eu sou mais velho do que eu. A idade é um posto, com certeza, claro. E puxindo. Aí não inveja. Passa com o tempo. Mas pegando na intervenção inicial deste Paulo,
a questão dos comportamentos individuais será certamente uma questão crucial. E é assim em relação a tudo, não é? Também em relação a esta questão sanitária. Os comportamentos individuais são importantes, não é? No nosso dia-a-dia, para nos relacionarmos com os outros, para desempenhar a nossa profissão, etc, etc. Portanto, o comportamento individual é essencial para esta situação, e isso vem, essencialmente, questões de educação, de formação. Nós lutamos como sociedade, conseguimos já ter uma certa universalidade da escola até à maioridade, recentemente, não é? Mas isso será sempre um fator de aprimoramento e melhoramento social, quer dizer, aquilo que os nórdicos conseguiram há 100 anos, nós provavelmente conseguiremos proximamente, não é? Infelizmente, a pandemia de há 100 anos, que era mais fatal... Eu aqui estava a falar na questão da escolarização e da literacia, e que são questões importantes, porque é claro que não é uma linha reta, direta. Não é? A literacia não implica necessariamente maior capacidade de apreensão das realidades, ou melhor conhecimento da realidade, porque não é por acaso que existem movimentos como os jornalistas pela verdade, ou os médicos pela verdade, ou os advogados pela verdade, que são entidades que nos deixam, a mim deixam-me estonteados, não é? Porque são mundos de negação, quer dizer, e negam coisas que não terão que ser evidências naturais ou divinas, mas parece-me que são comumente aceitáveis, que a Terra é redonda, os vírus têm efeitos sobre a saúde das pessoas. Os dinossauros existiram. Não, os complôs chineses, quer dizer, toda essa mistificação que há à volta desta situação, ou de outras situações, para mim são sempre questões um bocado complicadas de entender. Mas, portanto, esta questão de poder educar a comunidade para ter comportamentos mais salutares, não só, por exemplo, na questão da higiene, que nós sabemos que é um fator essencial para a transmissão de doenças, desta em particular, porque nos assola agora. E diz bem, Paulo, há grupos que questionam a eficácia das máscaras ainda, apesar de já haver imensos dados a demonstrar que funciona. Eu não quero ser totalmente ingênuo, no sentido de achar que os governos zelam sempre pelo interesse das suas comunidades. Às vezes nós sabemos, quer dizer, não é só às vezes, nós sabemos que os governos estão adstritos a determinados interesses e a determinadas circunstâncias, quer dizer, e às vezes não diria que a questão das máscaras aqui é importante, não é? Mas se o lobby dos produtores e vendedores de máscaras convencer a administração de que isto é a salvação da situação, portanto, eles conseguiriam convencer, mas nós sabemos, quer dizer, ainda ontem, no querido cineclube local, passou um filme muito interessante sobre o que as indústrias químicas norte-americanas conseguiram durante dezenas de anos fazer em relação à administração da sua saúde, do governo norte-americano, que levou a que comunidades fossem envenenadas, literalmente, e a administração demitiu-se, pura e simplesmente, de zelar pelo interesse das comunidades. Portanto, eu não sou tão irónico, ou isto é, tão inocente e tão crente que a administração zela sempre pelo interesse da comunidade e está acima de qualquer suspeita. Não, mas eu quero crer que os governos, nomeadamente o nosso governo, está a fazer os possíveis, nem sempre da melhor forma, mas convenhamos, e convém dizê-lo, independentemente de quem é o
partido que governa. Fração, Eu penso que a nossa administração tem feito um trabalho sério e com algumas questões pontuais, não é? Sabemos, por exemplo, que o ano passado prometeu reforçar o Serviço Nacional de Saúde e ainda hoje andamos a cobrar essa promessa, porque uma das medidas que acho que é crucial é reforçar os cuidadores, seja os cuidadores de saúde, seja os cuidadores sociais. Nós queixamos, às vezes, dos impostos que pagamos, daquilo que é extraído do nosso trabalho, do nosso suor, mas se nos lembrarmos que muitos dos serviços que nós temos, e que muitas vezes até são tendencialmente gratuitos, os nossos miúdos vão para as escolas e praticamente não têm custos, não é? Nós vamos aos hospitais e aos centros de saúde e não pagamos o valor, o custo real dos serviços que temos, do atendimento que temos. Portanto, se nós pensarmos que, de alguma forma, esses serviços, esses bens, são pagos por toda a comunidade e que esta situação nos demonstra que, se os reforçarmos, nós saímos todos beneficiados com isso. Um milionário pode-se queixar de 40% ou 50% dos impostos que levam. Mesmo assim, vive muito melhor do que a generalidade das pessoas. Era a sua receita, ele podia fazer viagens interplanetárias com a sua receita. Paciência, tem que se ater ao seu iate ou à sua ilha privada. Mas, ao seu bunker, mas de alguma forma colabora que a maior parte dos seus semelhantes, dos seus contemporâneos, possam ter um pouco a sua vida melhor. E, portanto, reforçar também a capacidade da administração pública, dos governos, das comunidades terem melhores serviços públicos, mais bens públicos, é também uma questão que nos poderá ajudar. Muito bem. Joaquim. Eu começava por fazer referência a uma notícia que vem hoje no jornal, que não recordo sequer qual é o jornal, mas que diz o seguinte, faz uma equiparação do conhecimento dos nossos jovens em relação ao Covid. E dizem que dizia a notícia que os nossos jovens são, a nível da Europa, os que melhores informados estão sobre o Covid. Portanto, isto deve ter devem ter adquirido essa informação de algum lado. Com certeza que toda esta informação que hoje é disponibilizada a estes jovens contribuiu para a aquisição desse conhecimento. Mas também não queria deixar de colocar uma outra questão, que é a escola, a abertura da escola, como sempre foi e vai continuar a ser, acaba por ser um meio de informação e formação, que acho que é fundamental. O regresso à escola presencial acho que foi uma medida fundamental e acho que é fundamental. Os jovens lá estão, até porque, além de têm a prática lá diariamente de cumprir as regras que são necessárias para ter alguma preservação da sua própria saúde e dos outros. Portanto, eu acho que esta notícia retrata um bocado um conjunto de características da nossa população e dos nossos jovens que acho que indicam um caminho que é da sensibilização, da formação, da informação e da formação. Eu acho que este é o caminho que deve ser seguido a nível de precaução que são necessárias cada um de nós termos e a comunidade precisa efetivamente de adquirir este conhecimento e estas precauções. Passando daqui a uma outra questão que gostaria de colocar. Nós temos cá na região e também aqui no Concelho várias empresas que não pararam durante tempo nenhum neste período. Algumas tomaram as medidas necessárias para ter com os chamados EPIs, agora as máscaras, as luvas e os desinfetantes também são considerados EPIs, ou seja, equipamentos de proteção individual, mas há outras que nem tanto. E hoje há aí trabalhadores de empresas destas e de outras empresas que uma das reivindicações, além do aumento do salário, além da categoria profissional, também é condições de trabalho, inclusive nesta área. Ou seja, nós efetivamente temos de encarar
esta questão da precaução da saúde de cada um de nós, porque depois não é só de cada um de nós, é de cada um de nós e cada um que nós temos lá em casa e depois da comunidade. Ou seja, se isto efetivamente for possível, e tem de ser possível, ter conhecimento, tornar prática normal estas precauções, acabam por conseguirmos ter uma cidade mais segura, diria, em termos sanitários. Há uma outra questão que não está a acontecer e precisa acontecer aqui na nossa região, mas também a nível do país, mas aqui na nossa região também. Nós, há um bocado eu falava do Serviço Nacional de Saúde, mas não é só o Serviço Nacional de Saúde. Os postos médicos, os hospitais e etc., mas também estou a falar a Segurança Social, os centros de emprego e todos os outros serviços públicos, efetivamente precisam começar a voltar à normalidade em termos de atendimento. É muito normal a gente dirigir-se a um serviço público e termos dificuldade em ser atendidos, por vários motivos. Um dos motivos tem de ser feita a chamada, tem de ser marcada. Pois, nós precisamos agilizar isto, com todas as preocupações de higiene que hoje são possíveis a ter-se e implementar-se nos serviços de atendimento presencial. Mas nós precisamos voltar a esta normalidade. Precisamos, efetivamente, tornar normal, novamente, a gente dirigir-se a um departamento da Segurança Social e ser atendido para tratar um problema. Porque depois acaba por criar outros problemas, psicológicos, mas não, mas reais, outros problemas em termos da vida normal de cada um. E nós também encaramos que essa é uma normalidade que tem de voltar. Por exemplo, nós temos um problema numa empresa, um trabalhador, ou falta de segurança, ou seja o que for, a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, tem a obrigação de repor a normalidade quando ela não está colocada. Mas, hoje em dia, para ser atendido, para se colocar uma simples questão, ou é por e-mail e por telefone quase nunca se consegue obter isso. Nem toda a gente tem internet. Nem toda a gente tem internet e até o contacto telefónico também é difícil de ser feito. Os serviços públicos precisam, efetivamente, também voltar à normalidade. Para quê? Para que também começamos, efetivamente, não só nas escolas, não só na rua, não só nas empresas, efetivamente voltarmos à normalidade. Porque precisamos, com todas as medidas de precaução, volto a repetir, porque é possível incutir, é possível levar à prática um conjunto de medidas de precaução. Quer seja o tapete à entrada com o detergente lá colocado, o produto próprio, para poder, quer as mãos, quer a máscara, tudo isso é possível. Agora, precisamos efetivamente levar isso à prática. Por exemplo, a justiça. O acesso à justiça já era difícil até por um conjunto de medidas que na prática tinham como prática impedir o acesso à justiça. Aos tribunais. Porque nem sempre o acesso aos tribunais é a mesma coisa que a justiça. Mas com esta situação ainda torna-se mais difícil ainda também. Pois nós queremos viver numa democracia e realmente queremos viver numa democracia. Precisamos dar passos que sejam eficazes para que efetivamente possamos viver numa democracia. Senão desacreditamos essa própria democracia que nós defendemos que devemos viver. Que nós defendemos, como está na Constituição da República Portuguesa, que a democracia está lá bem espelhada, todos os seus contornos. Mas isso não vale a pena estar lá na Constituição da República se depois é muito difícil levar à prática. E nós precisamos ter um esforço grande, mas para isso é preciso uma coisa que não tem sido feita nos últimos anos, eu diria nas últimas décadas, profissionais qualificados. Porque há poucos profissionais, há poucos meios, é preciso investimento nesta área. E quando nós fizermos este investimento, porque é necessário fazer este investimento, porque depois podemos ter acesso aos direitos que efetivamente estão colocados em termos constitucionais. Por exemplo, o direito à mobilidade está inscrito na Constituição da República Portuguesa. Foi um direito que facilmente a gente perdeu nestes meses de pandemia. Tivemos imensas dificuldades na mobilidade.
Há um exemplo que uma senhora enfrenta a Câmara da Vila Verde, porque os transportes fizeram lá uma ação, e acontece que esta senhora diz-me assim: eu para ir trabalhar tenho de fazer 1h30 de manhã para ir para o trabalho, a pé, porque não tinha autocarro, não temos uma empresa pública a nível do distrito de transportes. As privadas, o que é que optaram? Fecharam, puseram os trabalhadores em layoff, fecharam, e a senhora para ir para o trabalho de manhã, 1h30, no final do trabalho, mais 1h30 para casa. Queriam ir à vila para tratar uma questão no centro da vila. Iam de manhã e tinham de vir à noite, porque só tinham outro transporte à noite. Estamos a falar de um direito que está consagrado na Constituição da República Portuguesa, que é o direito à mobilidade. Pois, não vale a pena estar lá só, se depois falta o que é fundamental. Muito bem. Maria. Vou dar continuidade pegando sempre também de quem fala anteriormente, que é mais fácil exato, é mais fácil de seguir a linha do raciocínio, mas eu sou da opinião de que não são os serviços públicos que têm que abrir as portas e voltar à normalidade. A nossa normalidade agora é nova normalidade. Da mesma forma que as empresas, que nós em casa tivemos que nos reinventar, eu acho que os serviços públicos também tiveram que se reinventar e reinventaram-se. Agora podemos renovar cartão de cidadão de uma forma mais automática, podemos contactar as repartições de uma forma mais automática. Claro que há pessoas que não têm acesso e temos que pensar sempre nos casos particulares, mas os serviços públicos reinventaram-se também e muito bem e estão numa nova normalidade. Esta história do público e do privado, o privado tem a obrigação de se reinventar e o público não tem a obrigação de se reinventar, tem e o fez. E é isso que nós temos que aceitar. É novo para todos e o Serviço Nacional de Saúde, o conceito de Serviço Nacional de Saúde, que também nós também temos que começar a interiorizar, na minha opinião, como é óbvio, de que o Serviço Nacional de Saúde é um serviço integrado do público e do privado, porque se temos os recursos num lado e no outro e podemos em conjunto responder às necessidades do país, que medidas em que eu considero serem mais eficazes, é óbvio, a educação. As medidas que já adotámos de proteção individual e distanciamento e por aí fora, essas aí não precisamos estar sempre a falar, mas é muito importante a consciencialização de que somos todos agentes de saúde pública. Isto é um problema de saúde pública, é um vírus altamente contagioso que provoca uma doença que pode ser pouco grave ou muito grave e nós não sabemos. Já há mais conhecimento do que havia há 6 meses, há mais dados, mas ainda não sabemos. Somos agentes de saúde pública e somos agentes de responsabilidade civil. Uns com mais responsabilidade do que outros, mas nós, como cidadãos, devemos ser agentes de responsabilidade civil. E com isto eu digo o quê? Não adianta nós cumprirmos só as regras que estão estabelecidas e delineadas pelas nossas autoridades e se depois a seguir, só porque não é proibido, vamos fazer. E com isto dar o exemplo de que nós estamos no trabalho e estamos de máscara, estamos protegidos e estamos a cumprir distanciamento e depois vamos com os nossos colegas de trabalho almoçar ao restaurante ou onde for, ou uma mesa, ou até de uma cantina do nosso local de trabalho, uma sala de refeição, e não vamos cumprir o distanciamento e vamos tirar a máscara. Porquê? Porque não é proibido. Porque vamos ao restaurante e uma mesa de 4 é para 4 pessoas, está mais distante do que estava da mesa mais próxima, mas essa mesa de 4, em abono da segurança pública e da saúde pública, devia ser só uma mesa de 2 lugares, se essas pessoas não são da mesma família, no mesmo agregado familiar. E essa consciencialização nós não temos. E chegamos ao carro, e até vamos de boleia, partilhamos o carro, e chegamos ao carro e tiramos a máscara porque não é proibido. E estamos a prever... O vírus não olha para a árvore genealógica? Exatamente. Não é isso. Não. O nosso colega de trabalho, com que nós estamos protegidos, e no local de trabalho estamos protegidos pelos nossos equipamentos, mas chegamos ao carro e porque ninguém disse... mas nós não estamos a cumprir um distanciamento obrigatório. Nem dá dentro do carro. Exatamente. Não podemos tirar a máscara. Não,
E claro, nós não podemos partir do princípio. Eu posso estar a olhar para um carro e ver as pessoas sem máscara e posso-me questionar: são do mesmo agregado ou não são? Se eu souber, se eu não sou. Mas eu posso ter uma intervenção da agente de saúde pública e perguntar e esclarecer, porque muitas vezes a pessoa não faz, não é porque não é proibido, primeiro, não é? E depois porque não pensa no que é que está a fazer, não tem a consciência do que está a fazer. É involuntário e vai da educação no sentido do conhecimento da ação. Então, Maria, então eu agora posso aproveitar, se eu der boleia a alguém, por questões de saúde, dizer-lhe: salta para a mala, não podes vir ao meu lado. Não, põe a máscara e viaja de Eu máscara. preferia levá-lo na mala, que há pessoas Não. Ou pode dizer que não partilha o carro, porque também é uma opção. As pessoas podem não queria ser não mau se para a sentir seguras. pessoa. Nós também só podemos estar até ao ponto em que estamos confortáveis, não é? É essa a questão. E eu acho que é essa consciencialização que devemos ter e que nos deve ser imposta. Será até uma questão cívica? Cívica, é uma questão de civismo. E depois também é a história. Nem toda a gente tem que ter o mesmo nível de conhecimento e nós não temos que impor isso, mas podemos ajudar. E aí a ajuda eu acho, tem que ser pedida aos primeiros agentes de reação de proteção civil, que são os autarcas, as juntas de freguesia. É o primeiro agente de contacto de proteção civil. Em vez de ser o primeiro agente de reação, pode ser o primeiro agente de ação, porque o presidente de junta é aquele que conhece, à partida, quase toda a gente da sua freguesia. Então é aquele que sabe dizer ao Sr. António que a máscara não se põe abaixo do nariz. E porque tem à vontade e porque tem proximidade para. É muito mais fácil o Presidente de Junta chegar ao Sr. António do que alguém estranho chegar a ele. Nós temos que procurar agentes de proximidade. É a mesma coisa, é o papel do educador que faz perante os seus educandos, é o papel dos pais que fazem perante os seus filhos e perante os seus parentes próximos. Lá está, é termos esta consciencialização. E depois, quando ouvimos também o Governo dizer vamos aumentar a fiscalização e as ações de fiscalização, estamos a dizer às autoridades para fiscalizar mais. Mais do que fiscalizar, sim, é importante fiscalizar, sempre numa atitude preventiva, não de punição. Eu só vejo a punição neste sentido da pandemia, numa questão de reincidente, não é? Quando vamos, informamos, dizemos não pode e porque é que não pode, explicar, educar, mostrar. E se voltarmos e as coisas continuam iguais, claro que aí as medidas têm que ser mais punitivas. Mas é nesse sentido, é um sentido científico, é um sentido de método, que vamos propagar o nosso conhecimento em rede, vamos propagar esta história do passo à palavra, muito mais importante do que chavões, cartazes e planos de contingência que não saem do papel. Sermos mesmo agentes de saúde pública, agentes de responsabilidade civil e uns com mais responsabilidade ou menos, mas nós como cidadãos todos como agentes, e partir do exemplo. E o exemplo aí tem que vir de cima. E o exemplo tem que vir do patrão que tem que usar máscara, mesmo que trabalhe num gabinete sozinho, porque até por uma questão psicológica funciona de uma forma diferente perante os seus colaboradores, de um diretor de um serviço público que adota exatamente as mesmas medidas do que os seus colaboradores, o exemplo do Estado. E para ir dizer que eu acho absolutamente incrível que após um Conselho de Ministros, ou um Conselho de Estado, onde há um caso positivo e todas as pessoas são testadas, após um teste negativo, as nossas figuras do Estado vão para as comemorações de 5 de outubro. Porquê é que não fizeram um isolamento profilático? Porquê é que não foi feita
Porquê é que não deram exemplo? É o 5 de outubro. O 5 de outubro é mais importante do que cumprir o isolamento profilático. Este é o exemplo que se dá de forma errada perante a sociedade. Vocês insistirem em fazer o 1º de maio, fazer as comemorações. Não há 1º de maio, não há 13 de outubro, não há Fórmula 1, não há futebol com redução, porque aconteceu no Portugal-França, temos números reduzidos de espectadores, mas eles depois estão todos juntos, sem cumprir distanciamento social. Aí é uma incongruência. E agora vai haver a Fórmula 1 e estão garantidas todas que as regras vão ser todas cumpridas, e depois nós estamos à espera para ver. E depois à espera para ver, depois a seguir vai-se refletir nos números. Claro. Eu acho que temos que ser exemplarmente... Somos coerentes. Coerentes, exatamente. É isso. E o exemplo tem que partir de cima e... não tenho mais tempo. Não. mas eu também agora vou dar ao Ricardo a oportunidade Ricardo, tens a palavra. Ser o último a falar numa ronda de 2 perguntas é sempre complexo, porque toda a gente teve aqui... E hoje vais ter que fechar, por isso algumas ideias e algumas explanações que são muito daquilo que é o senso comum, pelo menos daqueles que aqui estão sentados neste debate, ou neste fórum, se assim possam chamar. Mas eu gostava de pegar aqui numa outra perspectiva. Primeiro, referir que, obviamente, que tudo aquilo que foi dito em relação àquilo que é a responsabilização do indivíduo perante a sociedade e o seu comportamento cívico, julgo que é a arma fundamental para se reduzir, não quer dizer que termine, mas para se reduzir aquilo que é possibilidade de infecção. Reduzir aos mínimos essa possibilidade apenas com o distanciamento social, com a utilização dos EPIs, com a sensibilização que foi aqui muito bem referido pela Teresa. Essa é a arma fundamental e depende de cada um de nós. Mas também depende daquilo que é o exemplo, como foi referido, e depende sobretudo da informação. Portanto, relativamente à informação, e quem se mostrou muito surpreendido pelo aumento de casos, sobretudo nos meses de verão, sendo que a doença julgo que até foi um pouco menos agressiva a nível de consequência, mas teve uma escalada de número de infecções. Também houve uma redução de informação. Houve um término daquele primeiro stress sobre o qual todos fomos levados a viver com ele, e que gerou nas pessoas esse afrouxamento naquilo que eram as suas medidas preventivas, e que em março e em abril estavam muito presentes e deixaram de estar aos poucos, porque deixou de se falar com tanta frequência da importância que eram essas medidas de proteção individual e cívicas. Não é? Tudo isso gerou aqui esta dificuldade. E relativamente a esta temática, e reenquadrando isto, dizendo que concordo, obviamente, com esta forma que há, a forma primária e primordial de combate à propagação desta infecção, é óbvio que o papel do Serviço Nacional de Saúde é importantíssimo. Não só como reação, mas também como o potencial de informação e de formação das pessoas. Agora, há aqui uma questão que foi dada, e esta questão é mais política. Foi dado um grande exemplo daquilo que é a maturidade democrática em Portugal, quando no início disto toda a gente optou por não fazer política nem fazer uma comunicação demasiadamente agressiva daquilo que são os ideários e as ideologias dos partidos. E nesse capítulo acho que chegou-se a apelidar até de ser anti ou não patriótico criticar o governo numa ou noutra medida relacionada com o combate a esta doença. Obviamente que a democracia não ficou suspensa nessa matéria, toda a gente tem direito às suas opiniões. Não deve fazer disso um motivo político ou fazer dessa informação ou dessa crítica algum
tirar desse formato de fazer política algum proveito, ou tentar tirar esse proveito. E isso passa-se também muito em relação àquilo que são as instituições do Estado e aquilo muito que foi aqui explanado. Obviamente que os serviços foram remodelados, mas são importantíssimos. Nós sabemos que ainda não estão a funcionar na plenitude, por muito que tenha existido algum esforço de modernização administrativa, se assim possamos chamar, das instituições. Mas acho que temos que investir em interfaces que sejam realmente eficazes. Porque uma pessoa que trabalha numa repartição pública e vai para casa em teletrabalho, ela tem que ter material que lhe permita trabalhar como se estivesse a trabalhar no seu local. Porque dessa forma pode servir as pessoas. De outra forma não as serve. E isso foi uma parte que foi, na minha perspectiva, ainda pouco aclarada e ainda continuam a subsistir muitas falhas nessa matéria e que a questão do teletrabalho não é a questão da produção. Porque toda a gente a quem pergunta se o teletrabalho é mais penoso e eventualmente exige um esforço muito superior do trabalhador, toda a gente responde que sim. A questão da produção e aquilo que é o efeito, aquilo que é A rentabilidade. a rentabilidade e o objeto do seu trabalho é que é pouco visível, precisamente por não subsistirem ou não existirem esses interfaces. Agora, como estávamos a falar aqui em democracia, e referindo-me, eu não sou presunçoso ao facto, tenho a minha opinião, obviamente, sobre todos os líderes mundiais, mas não sou, eu não me ponho no papel de um americano nem do brasileiro, porque são realidades completamente distintas e eles foram, segundo sei, embora muita coisa se escreveu acerca dessa matéria, eleitos democraticamente, são democracias, julgo que até estáveis, e portanto, e relativamente aos rácios e aos números, esses dois países têm rácios de óbitos por 1 milhão. Assustadores. Por 1 milhão inferiores à Itália, e à França, e à Espanha. Mas em termos de... Cá está. Uma coisa vamos é o rácio. relativizar, vamos relativizar sim. os números. Que era aí que eu queria chegar. A questão da informação é importantíssima, mas não pode subsistir nos números. Tem que subsistir nisto, naquilo que é o combate da doença, naquilo que são os comportamentos das pessoas, naquilo que é necessário fazer, como a Teresa aqui bem referiu, e seguramente referiu o particular, incluindo também o social, o Serviço Nacional de Saúde não cai nada a ninguém que se socorra, porque assim o foi, porque se socorra em complementaridade, porque o Serviço Nacional de Saúde, eu concordo que deve ser universal e gratuito, assim como o ensino, maioritariamente. Agora, que se socorra de meios privados e sociais que têm meios à disposição. Os médicos são basicamente os mesmos, foram formados nas mesmas universidades, têm os mesmos conhecimentos. E alguns estão nos dois sítios. E há uma situação que nós ainda não discutimos neste fórum, que é a questão da mortalidade que subsiste muito superior ao período homólogo de 2019, mensalmente. Significa que houve receio, também por falta de informação, receio dos portugueses irem aos hospitais ou, eventualmente, alguma inoperância de uma política eficaz em relação a essa redistribuição e negociação. Agora fala-se da possibilidade de se fazer até a requisição civil dos meios privados e sociais. Eu não consigo compreender isso. Porquê? Não, eu tenho direito ao dobro. Porquê? Porque Tu tens mais, mais 1 minuto e 2 segundos. à altura que, no início logo desta situação, eu sei que, por exemplo, a Segurança Social cativou as camas de uma instituição social aqui, social ou não, até uma instituição religiosa aqui de Famalicão, como fez no movimento todo que tem representatividade no país. Alguns hospitais privados, eu ia dizer, mas não vou fazê-lo porque é privado, alguns hospitais privados viram as suas camas cativadas ao serviço do Ministério da Saúde. Isto foi verdade, isto foi uma realidade. Não foi necessário. A pandemia abrandou, chegámos ali a uma altura benigna e vemos a senhora Ministra da Saúde a dar uma entrevista num programa de uma senhora loura que referiu, atenção, o privado, quando foi preciso, não fez aquilo que devia. Outras patologias podiam ter sido tratadas pelo privado e não foi.
Mas isso, subsistia a isso, um acordo. Aliás, esta requisição pública, que eu saiba, ainda não houve sequer tentativa de acordo ou renegociação de tabelas com os serviços privados de saúde. E alguns com muita qualidade. E o social? No social, então, é gritante. Nós temos, infelizmente, eu nunca pensei que esta segunda vaga ia entrar nos lares, que é, obviamente, tem as pessoas mais suscetíveis e mais frágeis, mas a resposta para os séniores portugueses é dada maioritariamente pelo sistema social, não é por nenhum organismo público, não é pelo Estado. Agora, uma coisa é fazer uma política pública acertada e outra coisa também é isto, é não criticar por criticar os erros, porque obviamente isto era o desconhecido. E acho que houve maturidade democrática dos partidos nesta matéria. Agora, a democracia não foi suspensa. O senhor Primeiro-Ministro, que é genial nesta matéria, na matéria de comunicar, quando veio falar da aplicação Stay Away Covid e daquilo que era a sua proposta, obviamente nem o Partido Socialista o acompanhava. E ele sabia perfeitamente o que é que ia falar, do que é que estava a dizer. E nessa semana deram-se muitos mais minutos à Stay Away Covid do que se deu ao Orçamento de Estado. E àquilo que eram, eventualmente, as suas necessidades e a possibilidade de reforçar o Sistema Nacional de Saúde, o Sistema Social, o apoio às empresas, isso não foi discutido, não quer dizer que lá não esteja vertido. Não estou a dizer isso, mas não foi discutido. Não se chamou a atenção. Ou seja, a crise das esquerdas não foi chamada por causa da Stay Away Covid. A Stay Away Covid, que o Sr. Primeiro-Ministro sabia perfeitamente que estaria em causa aquilo que é um direito constitucional. Sendo que o direito constitucional, que foi referido há bocado pelo Joaquim, e é verdade, nós vimos limitados de uma forma, não há contraditórios, de uma forma muito... de uma forma... Vais-me obrigar a dar depois um minuto para claro, cada um para a outra mas de uma forma muito explícita e até muito assertiva. Esse está, obviamente, que o capítulo dos direitos, liberdades e garantias da Constituição foi posto em causa. Mas essa Constituição também lá prevê como é que se limitam essas liberdades. Ricardo, 10 segundos. Como é que se limitam essas liberdades? 9. E aquilo que é importante dizer 8. é que o comportamento 7. de cada um vai ser decisivo no desfecho desta história que agora começou outra vez a correr mal. Muito bem. Caramba, paraste mesmo. Ora bem, não. Como era justo, tens que terminar, por isso voltamos. Vou fazer aqui uma rasteira aos nossos cameramentos para ver se eles não adormecem. Voltamos ao Paulo. Tem 1 minuto para responder esta questão. E vamos terminar em Famalicão. Boa sorte, digo-vos a vocês com 1 minuto o que quiserem salientar e depois temos mesmo que acabar, infelizmente. Tínhamos tempo para mais, se pudesse ser, mas o programa é de 1h30 e não podemos ultrapassar. Paulo e Joaquim e Maria e Ricardo, quais os impactos que se prevêem para Famalicão? Muito bem, vai ser 1 minuto esticadinho. Não, por favor, não. Primeiro, eu há pouco, na minha primeira intervenção, falava do Sistema Nacional de Saúde, dizia, espero não me esquecer. Se calhar na segunda esqueci-me, mas agradeço a todos os colegas porque falaram do Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, isto significa o seguinte, apesar dos ataques, nomeadamente dos partidos de direita, que sempre fizeram ao Serviço Nacional de Saúde, ele persistiu, resistiu e hoje é falado, é realçado o papel do Serviço Nacional de Saúde e tem um papel fundamental no país, como aliás se vê quando depois comparado com outros países europeus. Famalicão. Obviamente que Famalicão não fica imune ao impacto que a Covid provocou, se provoca no mundo, se provoca no país, também naturalmente provoca em Famalicão. 3 pontos relativamente a isso. E mesmo para acabar. Muito bem, sim senhor. Relativamente às pessoas, obviamente que sim, mas o espírito de sacrifício dos famalicenses está nos mais pequenos atos. Nota-se que estão todos a lutar. Mas, ao mesmo tempo, se temos um concelho industrializado, com muitas empresas, obviamente que há reflexos. As exportações, se é um concelho com muita exportação, obviamente que isso se reflete. Isso se reflete nas empresas, reflete-se nas pessoas. E para terminar, sim sendo, mais do que fazer observações, deixo estas questões. O que mais nesta altura pode preocupar os famalicenses é o que é que as autoridades locais podem fazer para minimizar este impacto.
se podem ou não e se estão abertas a aceitar a redução das tarifas de água e saneamento, se estão ou não abertas e disponíveis para os transportes escolares, por exemplo, no sentido de minimizar os contactos, se estão ou não disponíveis para apoiar continuamente o trabalho excelente que as IPSS com conselhos estão a fazer, se os hospitais de campanha que na altura foram abertos estão ou não ainda operacionais e com resposta eficaz e imediata àquilo que seja. É isto que, neste momento, mais que fazer observações, é fazer perguntas daquilo que o Conselho pode fazer pelos formalistas. Muito bem. Paulo. Só duas notas relativamente àquilo que esse lado do painel referiu. Uma questão referida pela Teresa relativamente a uma certa suspensão da vida. Eu acho que aí acho que por aí não podemos ir, seja a Fórmula 1, seja o Santuário de Fátima, o 5 de Outubro, ou o 1º de Maio, ou qualquer outra. Não devemos suspender aquilo que nos, de alguma forma, liga, nos fortifica, nos transforma como comunidade e como sociedade. Portanto, de alguma forma, essa suspensão da vida, até porque já foi manifestado, quer dizer, não poderá acontecer, não há volta a dar. Que os nossos comportamentos têm que se adequar, que há momentos que provavelmente teremos que fazer uma espécie de intervalo, interrupção, ok, mas a partir desse princípio de que há coisas que não se podem fazer, eu acho que não é uma boa postura. Quanto à questão do comportamento das entidades privadas de saúde, algumas tiveram comportamentos bem egoístas, não é? Não tiveram. Eu não vou discutir sobre sobre a sua natureza, sobre o fito que os norteia, mas que tiveram comportamentos até vergonhosos, tiveram, e se por incapacidade da administração pública de lidar com eles, ou se por natureza, porque a natureza da saúde privada é ter rendimento, não é? E ter rendimento com um bem como a saúde, para mim, como outros bens, não é? A água, etc. Mas ter rendimento com a saúde... Paulo, para finalizar, desculpa. A questão de Famalicão. Exatamente. Famalicão não tens mais tempo. Sim, Famalicão não é uma ilha. Famalicão tem especificidades territoriais, organizacionais, etc. Mas não é, portanto, vive como este país e como este continente e até como este planeta, não é? Muito bem. Nós não somos... Há pouco o Paulo evocava a gesta dos portugueses como se houvesse uma espécie de especificidade dos portugueses em cruzar mares. Não, quer dizer, outros fizeram, nós não somos diferentes. Famalicão, eu espero e tenho essa convicção que o município vai conseguir lidar de uma forma serena, vai ter que reforçar a questão social, vai ter que atender provavelmente a situações empresariais, equipamentos públicos, etc. Mas o orçamento, se não for por uma coisa, poderá ser para outra. Menos arraiais também haverão, menos fogatória, etc. Continuamos nos comentários depois do programa, então, Paulo. Desculpa lá, já há pouco tempo. Joaquim, 1 minuto. Eu não quero quebrar as regras. 1 minuto e 40 segundos. 1 minuto, rápido. O impacto em Famalicão, como em qualquer outro lado, mas vamos falar de Famalicão. Sem dúvida que esta pandemia tem um impacto, e não é pequeno, no emprego. Não há dúvidas nenhumas disto. A seguir ao impacto que tem no emprego, tem um conjunto de outros impactos a nível social da população de Famalicão que são diversos. Inclusive a pobreza, como já aqui foi colocado, inclusive um conjunto de outros aspectos. E isto é agravado, este impacto é mais ainda agravado quando nós temos, neste momento, legislação laboral que permite colocar um conjunto largo de trabalhadores, os mais jovens em primeiro lugar, mas não só os mais jovens,
numa precariedade total, ou seja, quando se contrata um trabalhador porque o período experimental foi alterado de 3 meses para 6 meses, o trabalhador é contratado efetivo, mas tem menos direitos que um trabalhador contratado a prazo e está de forma precária durante aqueles 6 meses. Porque durante aqueles 6 meses pode ser despedido e até inclusive sem indemnização. E isto notou-se logo aqui neste período. Foi um dos impactos dos que mais se notou. Apesar de depois do acesso a um conjunto de outras proteções sociais e os serviços públicos, volto a colocar, é fundamental que as pessoas tenham acesso aos serviços públicos. Porque é das coisas mais sentidas neste momento da população. Muito bem. Maria, 1 minuto de 30 segundos. Vai ser difícil. Famalicão está, como sempre, à frente na reação e por isso logo em julho foi reconhecido pela ONU como um município exemplar na medida de apoio às rendas que fez logo às pessoas que já estavam a sofrer com a pandemia. Por isso é o exemplo logo que é um município que reage e que age com proatividade. Sabemos que o tecido industrial está a sofrer, o desemprego aumentou, mas já há sinais de retoma, de exportação e de retoma da indústria, que o setor dos serviços e da restauração ainda está a sofrer algumas sequelas, como é óbvio, que é no contexto nacional, mas ao mesmo tempo o tecido empresarial também se soube reinventar, o têxtil soube-se reinventar, há exemplos particulares de empresas que direcionaram um bocadinho a sua produção. Portanto, Famalicão é exemplo na positiva na reação a esta pandemia e esperemos que continue a ser e dá respostas. Na rede de transportes sabemos que está a assumir o transporte ao quilómetro, está a pagar, está a gastar imenso dinheiro para garantir a rede de transportes e só não faz mais muitas vezes porque o Governo só se preocupa com as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e não põe as verbas nos municípios. Ricardo, para fechar. Bem, Famalicão... 1 minuto de 10 segundos. Como foi referido, não há nenhuma bolha, mas em Famalicão deram CPIs, substituindo o Estado ao ACES, ao hospital, isto temos disso testemunho ao ACES, ao hospital, a todas as IPSS que nos solicitaram, sem ser, obviamente, substituindo-nos ao do Estado. Em vez de darmos, reconhecemos o mérito de todos os profissionais de saúde, a sua grande capacidade de sacrifício e o grande espírito de motivação que tem para o doente e não lhes demos como prémio a final da Liga dos Campeões. Demos-lhe condições que são exemplos disso, investimentos a subsídio do Estado por parte da Câmara na clínica da mulher, da criança e do adolescente no Hospital de Vila Nova de Famalicão e daquilo que irá surgir brevemente que está relacionado com as doenças infecto-respiratórias que tem muito a ver com aquilo que é a proteção, quer dos utentes, quer, sobretudo, também dos profissionais de saúde. Relativamente às questões que foram levantadas pelo Dr. Paulo Folhadela, foi sim, sim e sim. Foi a primeira respostas que me surgiram. Se, eventualmente, existe algum déficit nesta matéria, foi, sobretudo, recato e alguma contenção por parte do Sr. Presidente da Câmara, no início, relativamente a esta matéria, porque a respeitou muito e ainda continua a respeitar. Muito obrigado, Ricardo. Quero agradecer enormemente à Fundação Castro Alves por nos ter recebido e gostamos tanto que vamos ficar cá para o próximo programa, por isso não saiam daí, vamos ter que ficar cá uma semaninha. Temos muitas peças para apreciar, por isso, e eu estou a ver que sim, que isto hoje, o programa estava vou falar outra vez para ver se podemos aumentar novamente o horário. Para concluir, vamos para paragens já conhecidas e, tal como viajantes experientes, sabemos o que temos que fazer. Olhar pelos nossos e pelos outros. Mas para que aqueles que ainda não sabem, aqui ficam as recomendações da DGS. Usar máscara, ver o Ideias às quartas, manter as distâncias, partilhar o programa Ideias às quartas, desinfetar as mãos, escrever nos comentários do Ideias às quartas, proteger os idosos e as pessoas com problemas de saúde, falar-lhes no Ideias às quartas e seguir demais indicações da DGS e do Governo. Queremos saber nos comentários quais as suas ideias sobre a temática de hoje e espero que continue esta conversa com os seus e com outros. Boa noite e até para a semana. Mesmo que às 6 esteja bem.
A sua vida tem novos projetos. A MCO tem a solução de crédito à sua medida. Habitação, automóvel, pessoal, consolidado. Encontre a solução. Realize os seus projetos. Saiba mais em amco.pt. Tech Pellets. Pellets, boa energia para o mundo. O restaurante O Toneco tem disponível o serviço takeaway. Picanha, posta a toneco, bacalhau, frango na brasa, entre muitas outras especialidades. Faça a sua encomenda através do telefone 252 932 022. Estamos de volta com o serviço de sala. Restaurante O Toneco, sempre perto para o servir. Tufama, solidamente consigo. A vida é feita de projetos, pensada a cada pormenor, cada detalhe. E as grandes decisões têm que ser planeadas e concebidas por empresa qualificada. Fama Concrete. Há 17 anos a construir o futuro. Euroel Construções. Estilo. Dizem que se vê. E ouve-se dizer que se tem. Nasce connosco. Cria-se. Vive-se. Experimenta-se. Conduz-se. Estilo, uns têm, outros não. Toyota CHR híbrido. Agora pode tê-lo, com condições especiais. Saiba mais em toyota.pt. Transfradelos, transportadora de carga. Ligamos negócios. Na Conti Service encontra profissionais que o podem ajudar e aconselhar. Antes de sair para a estrada, venha à Recaustagem Famalicense e faça uma verificação à sua viatura para uma viagem em segurança. A Recaustagem Famalicense deseja-lhe uma boa viagem. Recaustagem Famalicense Conti Service, especialistas em pneus e manutenção automóvel. À procura de casa, comprar ou arrendar. Na Acelme, encontra a sua casa, terreno ou espaço para negócio. Visite-nos em Vila Nova de Famalicão. Saiba mais em acelme.pt. Acelme, a imobiliária que vai ao encontro das suas necessidades. Didaxis, tradição e modernidade. Agora também com o primeiro ciclo. As inscrições já estão abertas. Projeto de referência, inovação digital, ensino bilingue integrado com o Integrate Inglês. Peça mais informações junto da escola. É tempo de ficar em casa. Há quem esteja a trabalhar para garantir os serviços mínimos. Por tudo isso, o Dom Brasas está aberto com o serviço takeaway, das 11 às 14 e das 18 às 21. Agora com um novo serviço disponível. A sua refeição entregue em casa ou no local de trabalho. Dom Brasas, estamos juntos em todos os momentos.